você já tem uma noção da sua história, é sempre muito importante. Bom, tudo no roteiro é importante, mas é fundamental que você saiba exatamente quais são os seus protagonistas, quem são os seus antagonistas, quem são os personagens secundários, para quando você estiver já estruturando o seu roteiro de fato, você saiba exatamente quem é que vai estar ali para conduzir a sua história. Eu já me deparei com situações de pessoas que escreveram um roteiro e não fizeram perfil de personagens. E perfil de personagens, acredite, é importante para o roteirista, mas também vai ser importante para muitos outros processos secundários que vão vir ao longo da produção, como por exemplo a direção de arte de personagens. Vai ser fundamental para o roteirista para ele conseguir ter uma noção do que o seu personagem é dentro da história. Por exemplo, você está desenvolvendo uma história e existe um confronto, uma briga, por exemplo, onde o seu protagonista está discutindo com outro personagem. Mas qual vai ser o tom dessa briga? Qual é a linha que o seu personagem não passa, por exemplo? O perfil de personagens vai estar lá para você sempre se lembrar disso. Onde o seu personagem está, para onde ele vai, o que ele quer, o que ele faz e o que ele não faz. É sempre muito importante você ter esse perfil de personagens. Quanto mais bem explicado, melhor, porque vai facilitar muito a sua vida. O que tem num perfil de personagens? Bom, nome do personagem, idade, etnia, outras informações que possam ser pertinentes, como por exemplo, nome dos pais, origem, gostos, o que aprova, o que desaprova, o que o personagem tem de melhor, quais são os pontos fracos desse personagem, enfim, você vai montando o seu perfil com as perguntas que você achar mais interessantes, que são fundamentais para você estar desenvolvendo o seu roteiro. Isso vai ajudar você sempre que você tiver uma dúvida, quando você estiver naquela encruzilhada dentro do roteiro, onde você pensar, será que o meu personagem falaria isso? Será que o meu personagem agiria dessa forma? Será que o meu personagem se apaixonaria por essa outra ou esse outro personagem? O perfil de personagens vai te ajudar aí. Não se esqueçam, isso ajuda muito as áreas que vão estar trabalhando posteriormente quando começar a pré-produção. O perfil de personagens é fundamental. Ajude os coleguinhas que vão estar trabalhando depois de você. Escreva o perfil de personagens. Se ajude e ajude os outros. Um beat sheet, ele vai te ajudar a desenvolver a sua escaleta. Como funciona um beat sheet? Você vai começar a detalhar as suas cenas em cima daquilo que você desenvolveu no seu argumento e começar a especificar certas ações, reações, para você ter mais ou menos uma noção de como vai ser trabalhado isso no roteiro. Por exemplo, não existe um jeito certo de se escrever um beat sheet. Você pode escrever, às vezes, em apenas uma linha ou duas, a sua descrição de cena, como você também pode escrever de forma muito mais bem detalhada, com ênfase em detalhes do local, ou detalhes da roupa, ou coisas do gênero, enfim. Tem muitas formas, eu pelo menos já vi alguns beat sheets muito bem resumidinhos, apenas com as informações que são consideradas cruciais para aquela cena, e outros muito bem desenvolvidos, muito bem estruturados, assim, com muitas informações que possivelmente o roteirista considerou importantes para se desenvolver o roteiro posteriormente. É importante frisar que num beat sheet, às vezes, você pode colocar um diálogo ou outro apenas para reforçar, de repente, a ação de algum personagem. Mas não é uma regra. Afinal de contas, no beat sheet você está fazendo uma descrição das ações e das cenas, e não dos diálogos. Os diálogos ainda é um pouquinho mais para frente ali no próximo passo. Ali você coloca, de repente, um diálogo ou outro, dependendo do quanto que você está escrevendo, né, a descrição de cena por cena, e que você considera pertinente, por exemplo, uma fala ali, mas sem muita elaboração. É apenas para dar já um gancho para quando você começar a trabalhar os diálogos de fato. A escaleta já é uma forma de você começar a detalhar o que o seu roteiro vai representar. É como se você mostrasse para você mesmo, como criador, a importância das cenas, o que elas vão contribuir ou, de repente, podem atrapalhar.
Na escaleta, você vai começar a explicar um pouco mais como vai funcionar aquela cena, e assim você também pode ter aquela noção que é crucial, onde você começa a ter aquela perspectiva de sequência. Por exemplo, eu desenvolvi aquela sequência, aquela cena no beat sheet que eu considero importante, mas agora eu tô aqui na escaleta. Será que essa cena, nesse momento, ela é importante? Será que eu posso colocar essa cena um pouco depois, um pouco antes? Você vai estar numerando as cenas ali e você vai estar montando já a estrutura do seu roteiro. A partir desse momento vai ficar muito mais claro para você a versão final da sua obra, cena por cena.